Olá, tudo bem? Nesse dia nós contemplamos ou continuamos a contemplar o início do ministério público de Jesus conforme o evangelista Marcos. O evangelho é de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus entrando com seus discípulos em Cafarnaum, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram admirados e muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga em Cafarnaum, na Galileia, e começou a ensinar, com autoridade. Jesus é aquele que ensina com a autoridade do Filho de Deus, com a autoridade de Filho de Deus. É diferente dos mestres da lei, pois eles ensinavam a partir da lei e da letra fria da lei. Jesus ensinava não como os mestres da lei. Ensinavam os mestres da lei, já disse, a partir da letra da lei, o que faz aprisionar e sufocar as pessoas em tradições humanas, em apenas tradições humanas. E não ensinavam então a partir do espírito da lei, da vontade de Deus que é a liberdade, que traz libertação. Jesus ensina com a autoridade de Filho de Deus. Jesus é reconhecido como Filho de Deus no versículo 1 do Evangelho de Marcos. Depois, em Marcos capítulo 3, versículo 11, que diz assim: "E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus." No final do Evangelho, exatamente em Marcos 15, 39, quando Jesus está na cruz, o centurião romano, um pagão, também reconhece Jesus como o Filho de Deus. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jesus, como Filho de Deus, então, prega gerando vida, não a morte, não o aprisionamento das pessoas em preceitos petrificados, libertando as pessoas então de todas as prisões e gerando vida digna e liberdade para as pessoas. Entre as duas afirmações que Jesus ensinava com autoridade, aqui nessa passagem do Evangelho, exatamente no versículo 22 e no versículo 27, nós temos o centro da narrativa, o centro dessa passagem do Evangelho de Marcos. Jesus expulsa um espírito
que possuía, um espírito mau que aprisionava um homem. Antes de ser emudecido e expulso, o espírito mau diz parcialmente, veja só, parcialmente, qual é a identidade de Jesus. Diz para Jesus: tu és o Santo de Deus. Santo aqui significa o ungido, o consagrado, o Messias. Reconhece então ser Jesus o Messias. E eu disse que esta é uma parte da identidade de Jesus, que o Espírito reconhece. Na narrativa de Marcos, é importante que a gente saiba que quem sabe da identidade completa de Jesus são apenas os seres sobrenaturais, extramundanos, os espíritos impuros. Somente no final do Evangelho que a identidade completa de Jesus será revelada para todos os seres humanos também envolvidos na narrativa. Quanto a nós, os leitores, nós sabemos desde o princípio que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Veja que no versículo 1 do capítulo 1, Marcos 1:1, é dito: início do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Na metade do Evangelho, exatamente no capítulo 8, versículo 29, Pedro dirá: tu és o Messias. E no final do Evangelho, como afirmei agora há pouco, o centurião romano dirá, confessará a fé que Jesus é Filho de Deus. Messias, Filho de Deus. Os espíritos impuros sabem, ao longo da narrativa, que Jesus é o Messias e que Jesus é o Filho de Deus. As personagens intra-narrativa não sabem. Somente nós, os leitores, sabemos. Mas sabemos se vamos acompanhando a narrativa como um todo. Desde o primeiro versículo até o final, vai sendo revelado também para nós, todos, qual é a identidade de Jesus. O Cristo, o Filho de Deus. O Messias, o Filho de Deus. O Messias libertador. O Messias, Filho de Deus, libertador. Libertador do pecado, da maldade, das injustiças. Portanto, nesse dia, contemplemos Jesus curando e libertando aquele homem do espírito mau que o possuía na sinagoga. Fiquemos também admirados, ou admiremos, a grandeza de Deus que vem até nós, que envia o seu próprio Filho, que unge o seu Filho pelo Espírito Santo, como contemplamos na cena do batismo, para nos salvar. Leiamos também a narrativa de Marcos, é um belo exercício de leitura bíblica, ler o Evangelho de Marcos nessa perspectiva, desde o princípio até o final, e ir descobrindo passo a passo quem é Jesus. De fato, esta é a pergunta que Marcos faz e responde para os seus leitores, para a sua comunidade e para as comunidades cristãs de todos os tempos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E o que é ser discípulo de Jesus? Quem é Jesus e o que é ser discípulo de Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias, servo, que se faz servo, como nós contemplamos também no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 8, 9 e 10. E ser discípulo de Jesus é aceitar Jesus como o servo do Senhor e também se fazer servo de Deus, servindo os irmãos, como Jesus serviu a toda a humanidade, doando-se inteiramente na cruz. Que o Senhor te dê a paz, te dê a bênção. Peço a você a sua inscrição aqui para este nosso canal, se inscreva aqui, deixe o seu like e participe comigo nestes momentos de reflexão, oração e meditação da Santa Palavra de Deus. Não deixe de se inscrever. E que Deus te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.